Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal no YouTube é Realidade Espiritual Jocir Sartor, então gravando mais um vídeo no dia de hoje, dia 14 de junho de 2024, e hoje estarei então passando para vocês mais um trecho, uma mensagem que eu coloquei no meu livro, esse que aparece a capa, Caminhos da Evolução Humana. Ele está disponível como e-book, eu não fiz livro físico, e quem tiver interesse em adquiri-lo pode contatar ali nos comentários, dizer que deseja o livro, e aí eu vou passar para vocês os meios. O pessoal manda um e-mail para mim e eu respondo passando o livro via e-mail, porque ele é um e-book, então ele está disponível digitalmente. E o pagamento será por Pix. Então quem tiver interesse de adquiri-lo, é só colocar ali a vontade de adquiri-lo pelos comentários e eu passarei as instruções então para a pessoa. O livro tem 206 páginas e nesse livro eu falo sobre os centros intraterrenos, as colônias espirituais, as localizações, características. O início do livro eu falo sobre o nosso passado como humanidade aqui na Terra, lá desde a Lemúria, da Atlântida, até os dias atuais, a limpeza que ocorreu no planeta, a remoção das zonas inferiores e que ainda está em curso, em andamento, essa limpeza, só que a nível plano físico. Falo também dos mentores e concluo o livro citando algumas mensagens e algumas experiências, percepções minhas ao longo dos anos sobre o lado espiritual. Então, e esse então é o meu e-mail, para quem tiver interesse em adquirir o meu livro. Vocês podem mandar uma mensagem também para esse e-mail, onde daí eu vou receber o pedido do livro e daí através desse e-mail a gente vai se comunicando os valores e tudo mais. Então era isso que eu queria passar para vocês nesse momento e falando então sobre o livro, sobre a mensagem, né, que eu comentei com vocês, onde então eu vou ler para vocês uma mensagem de uma hierarquia intraterrena do Centro Intraterreno de Erx, que nos passou há anos atrás, para mim, para o grupo espiritual que eu pertenço, o grupo interno. E nessa mensagem, então, essa hierarquia colocou o seguinte: todo o trabalho interno agora significa um momento fundamental na caminhada de todos os indivíduos, qual seja o domínio da personalidade. Somente a partir desta conquista é que se segue realmente ser útil, é que se consegue realmente ser útil à humanidade e ao mundo. Enquanto inicia-se o trabalho na personalidade, ainda não estando esquecidos de si e entregues às energias superiores, vive-se muitos conflitos. Assim, com alinhamento e equilíbrio dos corpos mentais, do corpo emocional e físico, todos juntos passam a somar grande força que tudo consegue. Muitos não têm ainda consciência das funções que desempenharão no futuro. Por enquanto, seu potencial está sendo desenvolvido mais nos níveis internos do que externos. Não chegou ainda o momento de suas funções se exteriorizarem, de suas tarefas se definirem,
estejam elas ligadas ao traslado dos seres resgatáveis ou às adaptações que eles possam vir a necessitar. Aos que já estão sendo preparados para assumir tais trabalhos, enquanto outros já se encontram prontos para isso. Esses já têm desenvolvido em si mesmos a qualidade do controle da palavra, do pensamento e têm contato direto com as hierarquias superiores. Os grupos de ajuda vão preparar os que serão trasladados e conduzidos aos locais reservados. Serão resgatados os seres que estão prontos para vibrar em níveis mais sutis. Existem ainda os encarregados da formação e preparação para a vida futura após a purificação global. O trabalho espiritual entra agora numa fase de aprofundamento, pois os que tinham que responder ao chamado já o fizeram de alguma forma. Abriram-se interiormente para o fluxo de energias trazidas pelas novas leis planetárias. Assim, as indicações a respeito da tarefa que terão de assumir serão por eles percebidas. O trabalho interior oferece menos resistência para os veículos sutis do ser. Em qualquer circunstância que o indivíduo se encontre, poderá se interiorizar, pois é um reconhecimento enquanto os corpos estarão cumprindo várias tarefas. Aliás, corrigindo, pois é um recolhimento enquanto os corpos estarão cumprindo várias tarefas. Conhecer uma lei espiritual e não a seguir é permanecer numa postura meramente intelectual e mental, que pouca serventia tem no momento presente. O que se torna necessário agora é reconhecer as leis que antes já se observava, reconfirmar nossa integração com elas. O estudo é, pois, a disposição para nos aproximar das leis espirituais planetárias evolutivas, para que possamos perceber de que modo estamos dentro delas e como saber agir. Os trabalhos em grupos nessa etapa acontecem quando todos os componentes estão na mesma sintonia, quando entre eles não há mais discordância, baseados na intenção de servir, todos com a mesma meta espiritual, compreensão do trabalho proposto e entrega do próprio ser. Nessa etapa, cada um precisará ter a sua fé confirmada e reforçada, pois é nessa fé inabalável que virão todos os recursos materiais, psicológicos e espirituais para atravessarmos os próximos momentos de um modo harmônico e lúcido. Nessa busca perceberão claramente as instruções para si e para a ação prática que devem desempenhar. Não deveis alimentar expectativas e a necessidade do desapego precisa ser reconfirmada. Cada um deverá ter trabalho nesse ponto. Cada um deverá ter trabalho nesse ponto em sua preparação. Desse modo, as energias não se congestionarão. Estando entregues às energias superiores, tudo se realiza sem nenhuma dificuldade. Será necessário entregar-se, saber ouvir e calar quando preciso. Através de palavras inúteis, críticas e julgamentos, emergem energias que enevoam a mente, ficando o ser sem capacidade para receber, elaborar e transmitir as instruções maiores recebidas. Precisamos unir energias para ter a força, a firmeza, a clara luz e amor, tão necessários nos momentos que se aproximam. Com o preparo percebemos de que modo estamos dentro das leis e como agimos em sintonia com elas. Então vocês veem aqui que essa hierarquia de Erx, que passou para nós essa mensagem há anos atrás, ela coloca vários pontos muito interessantes que devem ser observados por nós com bastante atenção. Essa hierarquia então de Erx já há muito tempo nos acompanha, nos traz informações, orientações sobre os trabalhos que são realizados a nível de grupo interno, ajudando a humanidade. O trabalho esse que eu e outros integrantes do grupo pertencem
e com outras tantas pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, no nível físico. Inclusive no meu livro eu também falo sobre os grupos internos, onde explico melhor. Trigueirinho já falava dos grupos internos, como funciona, e eu coloco no livro a minha experiência nesses níveis de grupos internos. E aqui de cara ele já fala, né? O trabalho interno agora significa um momento fundamental na caminhada de todos os indivíduos, no domínio da personalidade, ou seja, no domínio do próprio ego, necessidade da gente trabalhar no próprio ego para conseguir ter condições de ajudar as pessoas, porque se nós estamos dominados pelo ego, nós temos as nossas energias densas, e as nossas energias densas vão impedir que a gente leve ajuda às pessoas, e nós mesmos vamos ficar impedidos de estar em condição melhor, de se sentir bem, de estar em paz, em harmonia. Imagina, menos ainda, se alguém vier nos pedir uma ajuda, uma pessoa da família, uma pessoa amiga, um estranho, e nós estivermos sob o domínio do nosso ego não trabalhado, com N densidades que o ego gera de preocupações, de ansiedades, desarmonias, conflitos. Então é por isso que ele enfatiza a necessidade fundamental, né, de fazer esse trabalho interno. Então, ele coloca, enquanto inicia-se o trabalho na personalidade, ainda não estando esquecidos de si e entregue às energias superiores, vive-se muitos conflitos. Então, a importância de procurar fazer esse trabalho para que ocorra um equilíbrio. Ele coloca aqui nos corpos mentais e no corpo emocional até o corpo físico, porque o cérebro físico também, temporariamente, é um corpo que existe e que serve aos corpos sutis para se expressar. Então, se o corpo físico, o cérebro físico não for trabalhado também, esse trabalho do corpo físico requer dedicação, uma alimentação boa, ideal, né? Uma alimentação saudável, leve, além de um equilíbrio, além de pensamentos, sentimentos harmônicos, equilibrados, e dentro de um equilíbrio também evitando vícios em geral, que o ser humano hoje em dia tanto nutre, vícios mentais, emocionais, físicos. Aqui ele continua dizendo: muitos não têm ainda consciência das funções que desempenharão no futuro. Então, mesmo tendo sido de anos atrás essa mensagem, o que evidencia, né? Muitos não têm consciência, e mesmo hoje em dia não têm consciência do que vai desempenhar, ou até já está desempenhando fora do corpo físico, nos momentos em que o corpo físico dorme, a pessoa se projeta e vai, se ela se coloca à disposição no plano maior, se ela se coloca à disposição como um trabalhador do bem, da luz, certamente o próprio mentor ou mentora espiritual da pessoa vai ajudar a pessoa a sair do corpo e a ir trabalhar. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha que ter consciência do que ela está fazendo fora do corpo. Às vezes a gente guarda uma leve lembrança, ou às vezes até uma nítida lembrança de algo que se faz, que se fez, mas não que necessariamente seja a condição para que a coisa aconteça. Então, muitas vezes, muitas pessoas bloqueiam essas informações vividas fora do corpo, em trabalhos sutis, porque estão tão focadas no mundo material, muitas vezes estão preocupadas. Podem ser pessoas boas, pessoas que se doam, pessoas até que se colocam à disposição num plano superior para ajudar, mas terminam se bloqueando, devido aos pensamentos nutridos no dia a dia, enquanto se está acordado com o cérebro físico, e essa densidade, essa bitolação mental e emocional termina afetando e impedindo que haja uma consciência, uma lembrança daquilo que se faz fora do corpo. Então, por isso que ele diz, muitos não têm ainda consciência. E, claro, o ideal seria ter consciência para que se saiba e se dentro desse saber a gente adquira ânimo para continuar, né?
Porque senão o que parece? Parece que não está acontecendo nada, parece que não se faz nada, parece que simplesmente a pessoa se coloca à disposição num plano maior, ou a pessoa é boa e quer ajudar, e não lembra de nada, nada excepcional, nada extrafísico. E isso é uma ilusão que o cérebro físico cria, que impede que a gente tenha essa clareza desses momentos que se ajuda, que se trabalha, esses momentos que inclusive se aprende muita coisa fora do corpo físico. Ele diz ali, não chegou ainda o momento de suas funções se exteriorizarem, suas tarefas se definirem, estejam elas ligadas ao traslado de seres resgatáveis ou às adaptações que eles possam vir a necessitar. Então isso aqui é bem relativo, porque naquela época que foi passada essa mensagem, eu não me lembro direito, mas mais ou menos em torno de 7, 8 anos atrás, era uma realidade diferente. Então muitos que naquela época não estavam ainda trabalhando, hoje já estão trabalhando nos grupos internos, no nível sutil. Estão trabalhando também aqui no físico, né? Ajudando pessoas também aqui no plano físico. Mas muitos levam sua vida aqui no plano físico normal, sem se dedicar a nenhum tipo de trabalho filantrópico, mas fora do corpo físico, por serem pessoas boas, que querem ajudar, que até se colocam nessa disposição de ajudar, estão trabalhando, estão ativos, né? Principalmente nesse momento de que já se vê grandes destruições no nível material, grandes transformações. Nessa semana que passou, uma grande explosão solar atingiu de cheio a Terra, e isso faz com que energias superiores bombardeiem e cheguem plenamente na Terra e faz transformações, faz com que as pessoas não se sintam bem, aquelas que não estão com padrão elevado, que não estão bem intencionadas, vão achar que são doenças físicas que têm, e na realidade são a incompatibilidade dessas energias superiores que vêm até elas e que as fazem sentir mal. E as pessoas que estão que estiveram nessa tarefa de aprender, nessa tarefa de entender e de se doar com as hierarquias, elas vão plenamente receber essas energias que vêm, por exemplo, do Sol, uma massa gigantesca de partículas, de prótons, de elétrons, neutrinos e etc., que vão chegar até a pessoa e vão tornar a pessoa mais revitalizada ainda, mais em harmonia ainda, mais equilibrada ainda. Num trabalho que cada um tem que manter constantemente, né? Um trabalho interno de vigilância do próprio ego e de se colocar nessa disposição de doação. E os seres resgatáveis são todos aqueles seres que, encarnados, no momento que desencarnarem, eles vão ser retirados do corpo físico sem sofrer o desencarne, porque são seres que têm merecimento, são seres do bem, são seres que estão em harmonia com as leis superiores. E há casos, talvez vocês não acreditem, mas há casos, Trigueirinho fala inclusive nos livros dele, e nós mesmos no grupo já percebemos algumas situações que são raras, mas acontecem, onde uma pessoa está prestes a desencarnar e os amigos maiores, nesse momento, vão desmaterializar o corpo físico com energias intensas. Essa energia vai ser reaproveitada, aí entra a questão da física, né? Aquela famosa fórmula do Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado, ou seja, a energia é massa, corpo físico, colocada a velocidade da luz ao quadrado. Então, o que os planos superiores fazem? Eles desmaterializam o corpo físico da pessoa, encaminham os corpos sutis para uma colônia espiritual naquele momento, ou para dentro de uma nave que está em trabalho, uma nave intraterrena ou intraoceânica, ou de uma colônia espiritual,
e encaminha esse ser, que vai ter a grande vantagem de não passar por nenhum tipo de sofrimento, e ainda por cima vai ter uma consciência quase que instantânea no pós-resgate, no pós-desencarne. Isso faz com que a pessoa em poucas horas já esteja até em condições de começar a trabalhar, de começar a ajudar. Como eu disse, são casos não muito comuns, mas podem acontecer. E são aqueles casos que muitas vezes as pessoas aqui no plano físico dizem: a pessoa desapareceu, aconteceu às vezes uma tragédia, um terremoto, uma enchente, um furacão, um tornado, enfim, N situações, né? Ou mesmo simplesmente a pessoa desaparece, prestes a acontecer alguma catástrofe. Os amigos maiores fazem essa desmaterialização, resgatam o ser, e o ser chega no plano sutil em plena harmonia, equilíbrio e capacidade. Então esse é um merecimento que a pessoa tem. Pode até parecer ficção para muitos, mas é algo real que está acontecendo já há muitas décadas. Existem casos, inclusive, com a ufologia, aqueles que se dedicam aos estudos dos OVNIs, né, dos UFOs. Há casos que eles citam de pessoas que simplesmente desapareceram, nunca mais foram encontradas, e em momentos antes pessoas, testemunhas, viram uma nave sobre a pessoa e depois a pessoa desapareceu. Então não é abdução negativa, não é para fazer experiências, mas sim para fazer essa mudança de nível de consciência da pessoa. A pessoa deixa de existir aqui no plano físico. Então ela, entre aspas, desaparece. E aqui a mensagem continua dizendo que há os que estão sendo preparados para assumir tais trabalhos, enquanto outros já se encontram prontos para isso. Então, de fato, isso acontece há muitas décadas, e particularmente na minha experiência, realmente, gradualmente se foi sendo preparado, eu fui sendo preparado e fui entrando num estado de condições energéticas determinado pelos amigos maiores, não por mim, obviamente, e eles, com esse meu avanço, com esse gradual avanço, eu pude participar com eles de tarefas que eles indicavam para mim, não que eu escolhia. E tarefas essas, as mais diversas, atuando nas colônias espirituais, centros intraterrenos, nas naves, principalmente nas colônias espirituais. E esse trabalho é extremamente dinâmico que eles fazem, e eles contam com a participação de cada encarnado que se propõe a ajudar. Por isso que ele coloca aqui: os grupos de ajuda vão preparar os que serão trasladados e conduzidos aos locais reservados. Então, quanto mais ocorre destruições no mundo material, quanto mais ocorrem catástrofes no mundo material, mais os grupos internos, conduzidos por grandes hierarquias, vão trasladar, vão conduzir esses seres que têm o merecimento de desencarnar e serem encaminhados imediatamente para as colônias espirituais. E aí os que não têm merecimento, eles vão sofrer um desencarne normal, vão ser também encaminhados para uma colônia espiritual, e logo na sequência, se não puderem mais estar compatíveis com as novas energias do planeta, eles serão expurgados para um planeta condizente com a densidade deles. E ele ainda coloca que existe ainda os encarregados da formação e preparação para a vida futura, após a purificação global. Então, qualquer pessoa que se coloca à disposição de um trabalho maior, qualquer pessoa do bem, ela pode ser requisitada por amigos maiores, por hierarquias, para colaborar no trabalho de preparação no futuro do planeta, na estrutura do planeta, na vida no planeta que acontecerá. E inclusive no Centro Intraterreno de Iberá, esse tipo de atividade, entre outros centros, claro,
existe já um trabalho de organização, de preparo, de desenvolvimento de plantas, animais e de tomada de consciência da humanidade que está voltada para o bem. E aqui ele continua dizendo: o trabalho espiritual entra agora numa fase de aprofundamento, pois os que tinham que responder ao chamado já o fizeram, abrindo-se interiormente. Então isso que é interessante, porque não adianta as pessoas quererem de uma hora para outra se tornarem aptas a fazer o bem, só porque leram bastante, porque participaram de grupos aqui no plano físico, e porque tem uma grande quantidade de conhecimento intelectual, mas nunca se colocaram à disposição, nunca se colocaram com vontade realmente de ajudar, apenas pessoas que querem adquirir conhecimento e ajuda para si próprias. Então essas não conseguirão com certeza participar de todo esse trabalho, de todo esse desenvolvimento, né? E por aí vai. Eu não quero me alongar muito no vídeo, inclusive essa mensagem é bem longa, eu não li toda ela, eu li uma parte, metade dela mais ou menos, para vocês terem uma noção, porque traz bastante informação e eu quis comentar para esclarecer possíveis pontos de dúvida. Se houver mais alguma dúvida, coloquem ali nos comentários e eu responderei para vocês. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novas informações para todos. Até mais.